Fala, meu amigo, minha amiga. Fala, polícia, futuro policial do Espírito Santo. Tudo bem? Então, olha só, hoje nós vamos aqui prosseguindo nesse sabadão aí, vamos prosseguir com as dicas exclusivas para escrivão de polícia, beleza? Se liga, esse conteúdo não vai estar na nossa apostila, mas, como eu já falei, todo o conteúdo grosso, conteúdo difícil ali, está na nossa apostila destrinchada. Então, não perca tempo, adquira nossa apostila, está aqui embaixo o link, tá? E o cupom de desconto. Esse conteúdo, ele foi, hoje o conteúdo vai ser sobre a reforma, né, que teve ano passado nos crimes contra a dignidade sexual. É um conteúdo que vai ser essencialmente lei seca. Eu vou até ler para você os dispositivos, quais são os crimes de inclusão e também os parágrafos que foram acrescentados e tal. Foram acrescentadas a lei 3.718, né, foi as leis novas 3.718 e 3.722 que incluíram novos crimes, né, novos tipos penais nos crimes contra a dignidade sexual, tá? Então, eu acredito que você vai conseguir matar muitas questões que caem na sua prova sobre isso com essa explicação rápida que a gente vai fazer aqui. Fora isso, aquela leitura certa, direcionada na letra da lei, né? E complementando, claro, com o nosso material, o super material que está aqui embaixo para você adquirir agora. Beleza? Corra lá, adquira que a promoção nossa está acabando aí. Então vamos lá. A Lei 13.718 ela incluiu, né, alguns crimes, vamos falar um por um. Ela incluiu o artigo 215-A, que é o chamado crime de importunação sexual. O que é o crime de importunação sexual? É quando a gente pratica ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a sua lascívia ou de terceiro, tá? Desde que não seja um crime mais grave, porque se for um crime mais grave, aí vai aplicar a pena do crime mais grave, tá? Então esse aqui acaba sendo um crime, né? Não um crime especial, um crime mais subsidiário. A ação penal desse crime é a ação penal pública incondicionada. E daqui a pouco a gente vai ver que isso é muito interessante, porque isso é novidade agora também. Então o artigo 215-A é o chamado crime de importunação sexual. Então a gente praticar algum ato libidinoso com o intuito de satisfazer a sua lascívia ou de outrem, tá? Isso aqui acontecia muito nesse negócio de quando passa, né, a encoxada, essas coisas aí que falam, né, que acontece, não falo que acontece, que isso acontece, né, essas coisas ridículas de ficar encoxando. Geralmente acontece muito homem com a mulher, né, encoxando as mulheres em trem, metrô, ônibus ou até mesmo em balada e tal, essas coisas. Isso aí seria conseguindo, né, determinar que foi o ato para satisfazer lascívia, né, ou de outrem, sua ou de outrem, estaria incorrendo aqui na importunação sexual, tá? Artigo 215-A, beleza? Outro crime também incluído por essa lei de 13.718 foi o crime de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou pornografia, tá? Artigo 218-C. O que fala? Em termos gerais, a conduta é a conduta de divulgar, né, em sentido amplo, divulgar gratuito ou onerosamente conteúdo com cena de estupro ou fazer apologia a conteúdo, né, com cena de estupro, ou ainda, em sentido amplo ainda, ele divulga vídeo ou foto sem o consentimento da pessoa que aparece em tal situação, tá? Então a pessoa, ele divulga no sentido amplo, mesmo de graça ou vendendo esse conteúdo, tá? Um conteúdo que tenha cena de estupro ou que faça apologia ao crime de estupro, tá? E também ele divulga um conteúdo com cenas de nudez, fotos e sem o consentimento dessas pessoas ali envolvidas, beleza? Então aí vai acontecer esse crime aí de divulgação de cena de estupro ou, né, de cena de nudez aí. Bom, tem aqui nesse crime, que é o 218-C, tem algo muito importante. Se a divulgação, né, dessa cena de estupro, dessa apologia ao estupro, dessa nudez ali, sem o consentimento da pessoa, né, se acontecer com menor de 18 anos, aí nós vamos ter que partir para o princípio da especialidade, ou seja, não vai aplicar esse artigo 218-C, nós vamos aplicar o artigo 241 ou né, o 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se for essa pessoa divulgada nessa cena de estupro, apologia ao estupro ou de nudez, aí cena de nudez sem um consentimento, vamos partir para o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, e não vai ser esse artigo 218-C, beleza? Fica ligado nisso. Um outro ponto importante nesse crime 218-C é que a pena ainda pode ser aumentada. Então temos aqui um aumento de pena. Se
O aumento de pena vai ser quando o agente tiver relação íntima ou de afeto com a vítima, tá? Ou se fez essa divulgação, né, desse nude aí, dessa coisa, sem o consentimento da vítima, tá? Para humilhá-la, tá? Então o aumento de pena vamos lá, para aumentar a pena. Aumenta-se a pena em 1/3 a 2/3, é a regra do 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3, 1/3 a 2/3. Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se o agente que divulgou tinha relação íntima de afeto com a vítima, ou se ele divulgou para tentar humilhar a vítima de forma, né, vexatória. Ele fez para poder fazer o seguinte: eu vou me vingar de você, eu vou te humilhar. Então, se foi por vingança, humilhação, ou se tinha vínculo de afeto, né, intimidade e afeto com a vítima, a pena ainda aumenta de 1/3 a 2/3, tá? Geralmente acontece o quê? Um relacionamento, separou do relacionamento, tinha um vídeo ali com a namorada, divulgo para poder te humilhar, me vingar de você, sei lá. Coisa ridícula que está na cabeça do ser humano, essas coisas acontecem. Então, essa situação aumenta a pena, tá? E se foi um estupro ainda? Estuprei e ainda divulguei com forma de humilhação, aumenta a pena, beleza? Temos também a inclusão agora do parágrafo 5º no artigo 217-A. Artigo 217-A, para quem não lembra, é o chamado estupro de vulnerável. Essa inclusão do parágrafo 5º, ela foi nada mais nada menos do que a inclusão da súmula 593 do STJ. Tá? Claro que não foi toda a súmula, foi o legislador pegou partes do sentido dessa súmula e colocou ali no parágrafo 5º do 217-A. E o que diz esse parágrafo 5º? O que tem a ver essa súmula? Fala o seguinte: no estupro de vulnerável, aquele cometido contra menores de 14 anos, pouco importa se houve consentimento dessa pessoa menor de 14 anos. Então tá, tem um cara de 18 anos que namora com uma menina de 13 anos. Eles mantêm relação sexual. A menina de 13 anos quer, ela consente, não é estupro. Ela tá tendo relação sexual porque quer. Para o STJ já havia muito tempo falando o seguinte: foda-se, não importa a vontade dela, ela tem 13 anos, ela não pode exprimir a vontade dela. Agora isso está na lei, isso está incluso no artigo 217A, no parágrafo 5º. A partir de agora, mais ainda, esse efeito vinculante da lei, esse efeito da lei é mais ainda do que o da súmula, né? A súmula não tem esse efeito vinculante, a não ser que fosse uma súmula vinculante. Esse efeito vinculatório da lei, da legalidade, né? Esse efeito legalista, agora vai ser aplicado de verdade mesmo, não vai ter posicionamento torto não. O legislador trouxe o parágrafo 5º agora, cometeu ato sexual, praticou ato sexual com menor de 14 anos, mesmo ela querendo, já era, tá enrolado, vai ser considerado estupro de vulnerável, não tem conversa, tá? Então, cuidado aí se você gosta de uma menina mais nova ou de um rapaz mais novo aí, né? Se você for mulher, homem, enfim. Não importa o consentimento dela, tá? Não importa, menor de 14 anos, não importa o consentimento, é tranca, tá? Outro ponto aqui que foi acrescentado por essa Lei 3.718 é uma outra causa de aumento para os chamados estupros coletivos ou estupros corretivos. A causa de aumento também é de 1/3 a 2/3, ou seja, a regra do 1, 2, 3. Vai aplicar esse aumento se for o chamado estupro coletivo, ou seja, 2 ou mais pessoas, tá? 2 ou mais agentes, estupro coletivo, ou se foi o estupro corretivo. Esse estupro corretivo, não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Até o professor Rogério Sanches explica isso bem tranquilo no livro dele. É o seguinte, o estupro corretivo acontece, eu vou dar um exemplo aqui para poder visualizar. Acontece o seguinte: suponha que eu tenho uma vizinha, uma amiga, alguma coisa assim, que seja, sei lá, homossexual. Aí, né, isso acontece muito para esse pessoal mais, como se diz, acontece, sei lá, cidades em que tem, cidades não, locais, né, na cidade, que tem uma tradição um pouco mais, talvez, conservadora, mais machista, em que faz o seguinte: a menina é lésbica, ou o menino é gay, aí vai fazer o seguinte, né, são homossexuais. Aí tanto pode ser a mulher com o menino, com o homem, né? Pode ser homem também, ou pode ser tanto o homem com a mulher, que faz o chamado estupro corretivo. Ou seja, eu vou estuprar, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou estuprar uma mulher que é homossexual
para poder fazer ela virar mulher de verdade. Essa é ignorância. O estupro corretivo é isso. Isso acontece, gente. Tipo, vou estuprar a mulher para que ela vire mulher. Para com esse negócio de mulher gostar de mulher. Vou estuprar uma mulher porque ela tem que gostar de homem. Então eu vou estuprar para poder fazer ela gostar de homem. Olha a ignorância. É isso sim. O estupro corretivo é essa que é a vibe, tá? Então, se o estupro foi cometido com a intenção de corrigir, essa ideia de corrigir o estupro corretivo, aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3, tá? É o nível que a gente chegou na sociedade. Então, o legislador está vindo e conseguindo tentar equilibrar isso aí de uma forma punitiva, né? Enfim, se houvesse mais respeito e educação, não precisaríamos disso, mas, né? Ah, mas eu não concordo com isso, com aquilo. Você não precisa de ser, não precisa de concordar, você precisa apenas de respeitar, tá? E o respeito deve ser sempre mútuo e recíproco em todas as pessoas, em todas as situações da vida, beleza? Cada um tem sua história, né? Enfim, vamos lá. Outra causa de aumento. Temos uma nova causa de aumento agora no 234A. E qual é essa causa de aumento? Se o estupro resultar gravidez, a pena vai aumentar em 2/3, tá? Então grave isso aí. Se resultar gravidez, 234A, a pena vai ser aumentada em 2/3. Agora, se o estuprador passar doença, né, DSTs, ou se ele estuprar pessoa idosa ou deficiente, aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3. Então, estuprou e resultou gravidez, 2/3 que aumenta. Se estuprou e passou DST e pessoa idosa ou pessoa com deficiência, aumenta de 1/3 a 2/3, tá? E agora, né, a última alteração, essa lei 3.718, ela veio pocando, ela veio com muito conteúdo, veio com muita atualização. E o último ponto dela é que ela transformou todos os crimes, todos contra a dignidade sexual agora, em ação penal pública incondicionada. Então nós não temos mais ação penal pública condicionada. Antigamente, não sei se vocês acompanharam, antes da lei 12.015, eu acho que foi, de 2009, acho que foi 2015, 2009, que alterou os crimes contra a dignidade sexual, ela passou algumas que era chamada, alguns crimes de estupro, acho que até o próprio estupro mesmo, né? Tinha tentado violentar o pudor, tinha estupro, passou para ação penal condicionada, porque antes era ação penal privada. Aí depois passou para ação penal condicionada, tá? E aí, agora a lei veio e passou para tudo incondicionado. Então todos os crimes contra a dignidade sexual é ação penal incondicionada, beleza? É a nova atualização da lei, tá? 2.718, então todos os crimes agora contra a dignidade sexual, todos é ação penal pública incondicionada. E aí nós temos também a lei 3.722, agora de 2018, que incluiu um novo tipo penal, tá? Esse tipo penal refletiu também lá na Lei Maria da Penha. Então, para você que vai fazer investigador, você tem agora uma atualização que foi no Código Penal, que refletiu numa outra lei que está na sua prova também, que é a Lei Maria da Penha. Então vamos lá, qual é o crime? Artigo 216b foi incluso aí no Código Penal. É o chamado crime de exposição da intimidade sexual. Como que é esse crime? O agente produz ou registra cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso, íntimo e privado, sem o consentimento dos participantes de tal ato. Ou seja, coloquei uma câmera escondida para poder filmar eu fazendo sexo com a minha esposa e tal. Ela não consentiu com isso, eu vou ainda e... como se diz? É a questão do nude, né? De expor a intimidade da pessoa, expor a intimidade sexual. Né? Eu vou sair enviando nude para os outros aí de algo que ela não permitiu. Então, assim, o crime, o tipo penal é produzir ou registrar cena de nudez íntima, né, ou ato libidinoso, íntimo ou privado, né, sem o consentimento dos participantes de tal ato. Ou seja, eu não vou poder gravar um sexo sem que o outro participante, né, minha esposa, ela não consinta. Então, o fato de fazer isso incorre já nesse crime. É um crime, claro, de menor potencial ofensivo que a gente vai ver aqui agora, né? Só que aí, vamos lá para o parágrafo lá único para poder ver que na mesma pena incorre também quem faz montagem ou acrescenta pessoas nessa cena. Por exemplo, eu fiz uma montagem ou acrescentei, né? Eu fiz uma montagem, às vezes não era a pessoa, e coloco ela nesse vídeo. Acrescento uma pessoa que nunca esteve ali naquele vídeo. Falar, olha, por exemplo, deixa eu ver,
uma mulher famosa no mundo aí, deixa eu ver assim, a Angelina Jolie, né? Aí eu faço uma cena de sexo com uma outra mulher, enfim, e eu coloco, sei lá, pessoa de informática aí sabe fazer esse trem tudo, eu coloco uma montagem como se fosse a Angelina Jolie ali fazendo sexo comigo e divulgo, olha, tava fazendo sexo com a Angelina Jolie. Tipo, esse acrescentar uma pessoa na imagem, só o fato de acrescentar uma pessoa que nunca esteve ali ou fazer montagens, incorre também nesse crime do 216B, tá? Então o crime é você filmar sem o consentimento da pessoa, tá? Filmar, fotografar, né? Registrar a cena ali e ainda você acrescentar uma pessoa que não estava ali ou fazer montagem de uma pessoa ali, tá? Isso incorre na mesma pena. E esse crime é detenção de 6 meses a 1 ano, ou seja, é um crime de menor potencial ofensivo, é um crime que vai ser julgado pelo rito dos juizados especiais criminais, Lei 9.099 de 96, e pela pena é cabível transação penal e suspensão condicional do processo, tá? E aí, esse é o que a Lei 3.722 acrescentou ao Código Penal. Ela acrescentou mais alguma coisa? Acrescentou. Ela acrescentou um tipo de violência doméstica, uma forma de violência doméstica lá na Lei 13.340, não, desculpa, 11.340, que é a Lei Maria da Penha, tá? Ela acrescentou lá no artigo 7º, inciso 2, uma nova forma de violência doméstica. Qual é essa nova forma de violência doméstica? Violação da sua intimidade. Ou seja, você vai ler o artigo 7º, vai falar as formas de violência doméstica, tá? Aí tem lá a forma física, né, psicológica e tal. E agora também violar a intimidade da mulher. Nesse caso, igual eu sou casado, faço isso com a minha esposa. Incorro nesse crime com os efeitos na Lei Maria da Penha, tá? Então vou incorrer em violência doméstica contra a mulher. Violência contra a mulher no âmbito doméstico. Beleza? Então, isso era a atualização sobre a Lei 13.718, 13.722. Dê uma olhada principalmente nessa Lei 13.718, porque ela acrescentou muita coisa. Ela mudou a ação penal dos crimes contra a dignidade sexual, trouxe 2 crimes novos, trouxe parágrafos novos, trouxe 3 aumentos de penas novos, tá? Passou agora, a súmula 593 do STJ passou a incorporar o parágrafo 5º do artigo 17A, ou seja, fez sexo com menor de 14 anos, foda-se o consentimento, estupro de vulnerável, cadeia, beleza? Então é isso aí, meus amigos, minhas amigas, hoje é sábado, vamos lá assistir essa aula, dar aquela descansada, a partir de amanhã, né? Continua estudando, carnaval, vai descansar hoje, vai descansar amanhã, descansa aí, mas volta com tudo essa semana. Equilíbrio, como eu já falei, equilíbrio, mantenha o equilíbrio, tá? E é isso aí. A semana agora a gente vai entrar numa semana, às vezes, um pouco mais ociosa, que eu espero que você continue estudando. E após o carnaval, viremos com a nossa novidade aí, que eu já falei pra vocês sobre o TAF, tá? E a outra que eu tô pensando aí que eu vou fazer aí, pra poder ajudar mais ainda vocês na última semana da prova ali. Bom, eu vou ficando por aqui. Novamente eu te lembro, temos aqui nossa apostila excepcional, super completa, direcionada, objetivo, profundidade necessária para essa prova, tá? Tudo feito analisando o Instituto AOCP. Vai te ajudar muito essa reta final, não deixe de adquirir essa apostila já, beleza? Então fica aqui aquele meu abraço, um bom carnaval, um bom descanso, bons estudos e nos vemos aí na segunda-feira com mais dicas aí para vocês nessa reta final. Valeu, um abraço, até mais.